Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação, o meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início em mais esta programação, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção e a graça e a inspiração. Oremos todos e eu convido vocês para orarem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Pai. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos e pedimos também a Tua direção, a inspiração divina para mais esse trabalho, Pai. E nós pedimos também que o Senhor abençoe todos os Teus filhos e que também o nome do Senhor seja glorificado através de cada um de nós. E é no nome sagrado e santo de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que nós vamos ler nesta programação é São Mateus capítulo 7. São Mateus 7, e nós leremos a partir do versículo 24. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias para acompanharem, se o desejarem, nós teremos então as nossas notificações, não é? Este programa ele é publicado diariamente de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo. E é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos nossos cultos todas as quartas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 18 horas e 30 minutos. E também na cidade de Campinas, nós temos a nossa igreja, o nosso tabernáculo, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 8h30 da manhã. Todos vocês estão convidados a participarem conosco das nossas reuniões, não é? Tanto Campinas como Santa Bárbara do Oeste estão localizados no estado de São Paulo. E também nós gostaríamos de lembrar a todos vocês que nós temos 3 grupos de WhatsApp. Se você desejar, se a irmã ou irmão desejar ser participante de um grupo, então é só deixar o teu número aí de WhatsApp e também o teu nome, e nós adicionaremos o irmão, a irmã, se desejarem fazer parte da família de Deus através do nosso WhatsApp, né? E também, se você quiser deixar o teu pedido de oração, é só deixar o teu nome e o lugar de onde você é,
e a necessidade que você tem, alguma enfermidade, algum problema qualquer, e a Igreja de Deus, a família de Deus estará orando pelos irmãos, por todos aqueles que solicitarem, não é? E também nós pedimos a todos que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, e também, se for assistir, não esqueça de clicar no gostei, né? No símbolo de gostei, de joia, porque isso é importante, é bom. O YouTube, o algoritmo do YouTube, então, ele impulsiona os vídeos, impulsiona o canal cada vez mais, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelas pessoas que estão interessadas e que amam esta mensagem, que amam este profeta, e também amam esta programação, não é? Então, muito bem, nós já deixamos as nossas notificações e agora nós vamos ler então a Escritura conforme nós anunciamos, São Mateus capítulo 7 e versículo 24. Vamos aqui então. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e não as pratica, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra, não é? Agora nós vamos aqui para a mensagem que é tentando fazer uma obra para Deus sem ser da vontade de Deus. E nós estamos parados no parágrafo 34 desta mensagem. Então vamos aqui em frente. E ele começou a dizer alguma outra coisa e começou a falar em línguas. Um rapaz batista, e quando fez, havia uma mulher daqui de Louisiana, ela era francesa, uma mulher um tanto grande e pesada, uma mulher corpulenta, não é? Grande e pesada. Ela anotou a interpretação. Bem,
Então havia um jovem assentado aqui, que era francês. Ele anotou o que ele disse. Eles compararam as notas e ambas eram idênticas. Então nós estamos entendendo, não é? O rapaz que era batista, e normalmente os irmãos batistas não acreditam, não têm o costume de falar em línguas estranhas, não é? Mas esse rapaz batista falou uma mensagem, proferiu uma mensagem em línguas estranhas. E quando ele falou isso, uma senhora anotou aquilo que o rapaz estava dizendo, não é? E tinha aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, não é? E tinha aqui um rapaz assentado que era francês. Ele anotou o que ele disse. Esse rapaz francês anotou o que o outro rapaz havia dito. Ele disse: eles compararam as notas, tanto o rapaz como a senhora, né? Comparou as notas e ambas eram idênticas. E então um rapaz grande de cabelos claros, de pé, bem lá atrás, no restaurante Clayton, veio caminhando. Ele disse: deixem-me ver essas notas. Eu fui ver o que eram, e todas as três eram idênticas quanto à interpretação. Ele era o intérprete das Nações Unidas, intérprete francês, e dizia isto na nota ou na mensagem que o rapaz havia dito, né? E dizia isto: porque escolhestes este caminho reto e estreito, o caminho mais difícil, tu fizeste isso por tua própria escolha. Mas que gloriosa decisão fizestes, porque é o meu caminho. É o meu caminho, está vendo? E disse, e seguiu em frente e disse: então isto por si mesmo é o que fará acontecer e fará acontecer e tremenda vitória, que deve ser a tremenda, não é? A tremenda vitória no amor divino. Veja, sempre, até mesmo em francês, o verbo antes do advérbio, ali na interpretação, então, quanto a isto, eu não poderia dizer Moisés, ele fez sua escolha. Ele teve de fazer sua escolha. Todos temos de fazer nossas escolhas e fazer o melhor que pudermos. E Deus, eu respeito a mensagem de qualquer homem,
Olha isto, o profeta diz: eu respeito a mensagem de qualquer homem que ele tenha dado acerca de Deus. Isto é, respeita a mensagem, né, de qualquer homem que tenha vindo de Deus, não é? Acerca de Deus. O que quer que seja, eu respeito isso de todo o coração. Agora, eu vejo que um jovem irmão veio faz pouco, o irmão Stringer, eu acho que de Louisiana, ou Mississippi, não é? Nos trouxe alguns frutos aqui que vocês nos viram examinado, era do anjo do Senhor. Deixa eu repetir aqui esse trecho, né? Esse irmão, eu creio que era do Mississippi, nos trouxe algumas fotos, né? Não eram frutos, algumas fotos aqui que vocês nos viram examinado, era do anjo do Senhor. Quando ele apareceu, quantos ouviram a história? Suponho que todos vocês aqui a ouviram. Vocês a têm em fita e assim por diante. Agora, isso me foi dito uma manhã, às 10 horas, quando me encontrava em meu quarto, em Indiana. Disse-me que eu estava em Tucson, seria de manhã, cedo, eu estaria tirando um carrapicho, digo, um cardo, né? Que é um carrapicho. Tirando um cardo que chamam ali de carrapicho, da perna da calça. E 7 anjos vieram e explodiram isso. E o terreno explodiu e tudo mais para como é que diz aqui? ROC rochas, desculpem, né? Explodiram aqui, explodiu e tudo mais para rochas rolaram das montanhas e 7 anjos se encontravam ali. E eu disse à minha esposa, e ela está em algum lugar presente esta manhã. Apronte tudo, porque não há maneira de um homem subsistir àquilo. Eu disse, sair daquilo. Eu vou a Tucson, meu trabalho terminou aqui, terminou aqui na terra. Estou indo para casa para estar com o Senhor. Então, com o Senhor Jesus. Então ele estava dizendo aqui que quando aqueles 7 anjos apareceram
para ele de manhã, ele estava tirando um carrapicho da perna de sua calça, né, de suas calças. E aí ele disse para a esposa: olha, apronte tudo porque chegou a minha hora, eu não vou mais estar aqui na terra. É isso que ele está dizendo, né? Eu não estarei mais aqui na terra, mas eu estarei com o Senhor Jesus. Bem, ela disse: você tem certeza? Eu disse: sim. Ninguém poderia suportar aquilo. Não há maneira de suportá-lo. Eu tinha acabado de pregar as 7 eras da igreja. Ali foi onde eu tinha chamado nosso corajoso irmãozinho Jack Moore para perguntar-lhe acerca disto. Jesus, em Apocalipse, capítulo 1, ali de pé, com cabelo branco e tudo mais, eu disse, ele era um homem jovem, o Senhor Jesus, né? Ele era um homem jovem. Foi nessa ocasião que a revelação veio acerca disto, sendo uma peruca posta e não ele está de peruca e eu não conseguia entender isto como sendo suprema deidade. Aleluia, não é? E os antigos juízes em Israel estavam habituados, tinham de ter cabelos brancos, e o branco significa pureza. E os juízes ingleses, até este dia, nas Supremas Cortes da Inglaterra, colocam uma peruca branca quando entram, porque não há nenhuma lei acima da deles na terra. Está vendo? E eles são os juízes supremos. E lembro-me que fui lá ao Arizona e tudo mais. Eu esforçava-me ao máximo para morrendo de medo. Eu fui à reunião de Phoenix. Lembro-me que preguei o sermão: senhores, que horas são? Lembram-se disto? Vocês se lembram disto? Eu disse que vi isto. Eu disse, antes que aconteça, lembre-se, assim diz o Senhor, algo vai acontecer. Vocês provavelmente tenham as fitas em suas bibliotecas de fitas. Agora, ali eu disse, lembrem-se agora das visões que nunca falham. Algo vai acontecer. Lembrem-se.
E alguns dias depois disso, eu estava ficando nervoso e pensei que é isto? Será que vou morrer? Se espero que seja rápido, de modo que logo possa acabar. Não quero demorar. E certa manhã, o Senhor disse: sobe ao topo do cânion Sabino, e eu estava lá, em cima, com as mãos erguidas, orando. Eu senti algo vir até minha mão. Era uma espada. Agora, vocês podem imaginar como se sentiriam de pé ali sozinho, e aqui uma faca em sua mão desse comprimento. Eu a abaixei e olhei para ela. Era somente uma faca. Somente uma faca. Umas destas, e eu tenho medo de faca, de qualquer modo. E ela tinha um metal semelhante, e uma destas facas como estanho ou algo assim, verdadeiramente afiada e delgada. Havia afiada e fina, né? Afiada e delgada. Tinha uma bainha em volta dela, aqui, a qual o duelista estava habituado para impedir de cortar a mão um do outro. E tinha uma pérola aqui no cabo. Tinha uma pérola aqui no cabo. Servia exatamente na minha mão. Bem, eu esfreguei o rosto e olhei para trás. Exatamente no mesmo local, o outro dia, eu vi uma pombinha branca descer. Eu lhes direi acerca disto mais adiante. E eu estava segurando isto na mão. Eu pensei, isso é estranho. Agora, Senhor, eu estou perdendo a razão. Não há ninguém aqui. Estou a milhas de alguém. E aqui está uma espada. Eu estava com as mãos levantadas, e de onde ela veio, não tinha ninguém perto, não é? E ele estava com as mãos levantadas. E de onde veio essa espada? De onde veio essa faca, não é? E de onde ela veio? E eu pensei, essa é a coisa mais estranha. Agora veja, aqui é uma espada. Veja, toquei nela e era uma espada.
E eu disse: não há ninguém aqui. Estou no topo destas rochas, bem no topo da montanha, e nem se consegue haver tução. Dali estava tão abaixo. Eu pensei, agora isso é uma coisa estranha. Agora tem de haver alguém em algum lugar nestas proximidades que poderia criar e fazer uma espada e colocá-la na minha mão. E eu disse: só poderia ser o mesmo Deus que criou um carneiro para Abraão, que pôde criar aqueles esquilos dos quais vocês ficaram sabendo. E eu disse: aqui está o material. 3 tipos diferentes. 3 tipos diferentes de material nela. E a estou segurando na mão. Simplesmente tão real quanto qualquer outra coisa que eu poderia segurar na mão. E ouvi uma voz que disse: esta é a espada do rei. Aleluia. Esta é a espada do rei. Eu pensei, agora, de onde veio isso? Foi de algum lugar. Bem, ali naquelas rochas, e eu ergui a mão desse jeito e disse: a espada de um rei. E olhei em volta e a espada tinha desaparecido. E eu disse: a espada de um rei. Isso é para... Eles nomeiam cavaleiros com uma espada. Acho que é isso mesmo. O exército, ou de algum modo, eles nomeiam cavaleiros com isto. Então eu disse: bem, provavelmente provavelmente aquilo era para isso. Significa que talvez eu vá impor as mãos sobre ministros ou algo assim, que para fazê-los ministros. E então uma voz tornou a falar, disse: a espada do rei. Não era a espada de um rei, era a espada do rei, não é? Não um rei, a espada do rei. Está vendo? Eu pensei, agora, eu estou fora de mim, minha mente variou, ou há alguma coisa acontecendo
há alguém ao meu redor aqui. E, irmãos, estas coisas são verdadeiras. Eu não sei como lhes dizer. Vocês sempre viram acontecer, sempre dessa forma. Estão vendo? Estão vendo? Né? Ele repete. Estão vendo? E eu não consigo entender isso deste modo. É a mais estranha sensação. Nesse instante, eu pensei, agora, seja quem for que falou comigo, por toda a minha vida, desde um pequenino bebê, encontra-se bem aqui. E eu não consigo vê-lo de maneira alguma. Eu disse, a espada do rei. Isso seria Deus. É o rei. E o que é esta espada? Bom, vamos parar aqui, não é? Vamos parar no parágrafo 57, não é? Parágrafo 57. E nós vamos agora orar, ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus e terminando mais este programa e crendo que, se o Senhor permitir, nós voltaremos novamente com mais uma programação. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos, juntos, uns com os outros, ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. E nós pedimos que o Senhor cure os doentes, liberte os oprimidos, dá vitória, Senhor, a cada um que precisa da bênção, que precisa da vitória, meu Pai. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Humildemente nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. Estamos chegando ao final, então, da apresentação de hoje. E, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele possa ser glorificado através das nossas vidas. Amém, amém, Senhor Jesus.